Quando eu era criança, a história da origem da mandioca me marcou como uma daquelas que eu pedia para minha mãe contar e recontar antes de eu dormir e que eu mesma passei a ler quietinha, debruçada sobre as ilustrações de uma menina chamada Mani, em um livro de contos para crianças. Há milhares de anos atrás, quando apenas os povos originários habitavam o continente que hoje chamamos de América, nasceu Mani, menina de uma aldeia indígena do tronco Tupi. Apesar de muito amada e cuidada, Mani, que sempre fora mais fraquinha e branquinha, acabou falecendo ainda criança, gerando muita dor em seus pais, que a enterraram em sua maloca e choraram por ela por muitos dias e muitas noites. Após algum tempo, sobre a cova de Mani nasceu uma planta forte que ninguém conhecia. Por isso, decidiram escavar o local para entender como aquela planta tinha germinado. Para surpresa de todos, se depararam com as raízes grandes no formato do corpo de Mani e que eram tão branquinhas por dentro quanto a pele da menina. A raiz passou a ser fonte de alimento e prosperidade para todas as aldeias da região, sendo chamada de Manioca, ou Casa de Mani, como conhecemos hoje, mandioca. Contar sobre a história da Mani e da origem da mandioca tem camadas profundas que se conectam com a forma como abordaremos a evolução das plantas e sua relação com a evolução da nossa própria espécie, nesse episódio do Nós na Evolução. Alô, pessoal, aqui é o Lucas Andrade. E se você está ouvindo esse podcast, você é uma pessoa que tem sede de conhecimento, certo? Então, antes de continuar com esse episódio incrível sobre a evolução de plantas, eu queria te recomendar um outro podcast, o Naruhodô, apresentado pelo sempre curioso Ken Fujioka e pelo genial Altair de Souza. Inclusive, o Altair já veio aqui no Alô, num dos episódios mais baixados do Alô Ciência, o episódio 31, sobre consciência. E essa dinâmica que o Ken e o Altair fazem, essa dinâmica entre alguém que está fora da ciência com uma pessoa que está na ciência, formam diálogos únicos. O Ken sempre faz aquela pergunta que você está pensando em fazer durante a conversa, sabe? Além disso, quem faz a pauta são os ouvintes. Então, em cada episódio, eles respondem alguma pergunta enviada pelo público. Quem sabe a sua pergunta não vira tema de episódio um dia? Então, já bota na fila aí. Depois desse episódio, dá o play no Naruhodô. Beleza? Agora, de volta pra Mari. Sobe a vinheta. Alô? Planeta Terra! Eu me chamo Mariana Inglês, sou bioantropóloga ou bióloga de gente, como costumo brincar, e vou costurar os nós de hoje que configuram a origem e a importância da agricultura para a humanidade, ou como nós influenciamos na evolução de espécies vegetais. Para explorar esse tema, a gente convidou a Laura. Eu sou a Laura Pereira Furquim, eu sou arqueóloga e historiadora. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar a história da agricultura, a história da relação entre as pessoas e as plantas e a história da alimentação, principalmente na Amazônia Antiga. Para entender a história da agricultura e sua relação com a história evolutiva humana, a gente quis aproveitar os conhecimentos e experiências da Laura para nos contar sobre 2 episódios bem importantes. A Revolução Neolítica, também chamada de Primeira Revolução Agrícola, e sobre a mais recente Revolução Verde. Acho que antes de mais nada, eu acho que é importante a gente pensar que evolução nada mais é do que mudança ao longo do tempo, né? Então a mudança, ela não tem um sentido de acontecer, né? Ela não vai para frente ou para trás, ela não melhora nem piora, ela é o que ela é, uma mudança, né? Então às vezes a gente tem na cabeça uma ideia de que a evolução tem a ver com o melhoramento de algo, então que a evolução da agricultura teria a ver com o melhoramento da agricultura e uma maior aquisição de alimentos, uma intensificação da produtividade agrícola ao longo do tempo.
E quando a gente está pensando na história antiga, na história profunda da agricultura, a gente vê que isso não se sustenta, né? A mudança que acontece em relação às formas agrícolas ao longo do tempo, ela segue várias direções. Esse ponto aqui é bem importante, porque no Brasil e no mundo, falar em evolução e em agricultura, para muita gente, é sinônimo de pensar em produções que dependem da industrialização. Agro é tecnologia, é a internet no campo, é o drone que mapeia as lavouras. O uso de maquinários de grande porte. É o trator ligado no GPS, é a agricultura de precisão. Da monocultura, do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Já é possível produzir tecidos com repelentes a insetos e películas transparentes que tornam mais duráveis as frutas e legumes. Agro é tech, agro é pop, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tudo isso é uma ideia que foi construída a partir da década de 60, 70 e 80 no Brasil. E ela tem muito a ver com um processo de mecanização do campo, de industrialização do campo, que no Brasil fica conhecido como Revolução Verde, mas que bebe muito de um processo que se iniciou no pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos. Ela começa a ter efeitos no Brasil, então, entre a década de 60, 70 e 80. Se a gente for pensar bem nesse período, não é uma coincidência que esses tenham sido os anos em que a gente sofreu com a ditadura empresarial, civil e militar. Vale dizer aqui que a mecanização do campo foi e é importante, só que nem tudo são flores. E esse sistema de mecanização não é perfeito. Porque a gente precisa reconhecer que, de uma certa forma, muitos dos insumos que são usados pela agricultura mecanizada hoje garantem segurança alimentar diante de uma população crescente no Brasil, como é o caso do que a gente tem nas últimas décadas, né? O principal efeito da mecanização do campo foi a expansão dos latifúndios, a expropriação de terras, a criação de um exército informal de trabalhadores, né, a ampliação de situações análogas à escravidão e de escravidão no campo, e principalmente o êxodo rural. Então, todo esse processo de revolução verde no campo, no Brasil, ela ajudou a criar uma mentalidade de que para garantir a segurança alimentar é necessário mecanizar o campo. Retomando e resumindo até aqui, a Laura nos lembra que a ideia de evolução agrícola, associada a um melhoramento da produtividade no sentido de expansão das monoculturas, de industrialização do campo e da concentração de terras, tem sido as características que definem a Revolução Verde. E para a gente entender como esse pensamento surge, a gente também vai ter que olhar para a ideia de revolução agrícola. As primeiras grandes teorias da arqueologia sobre a agricultura, elas datam também da década de 50, 60, 70. E elas trazem um pouco dessa mentalidade. Para a arqueologia, a agricultura define a história humana. A história da humanidade, ela é separada entre antes e depois da agricultura. Essa ideia, ela vem de um dos principais teóricos da arqueologia, que é um pesquisador australiano que deu aula na Inglaterra, chamado Gordon Childe, e que cunhou o conceito de Revolução Neolítica. Nos livros de história, na escola, a gente ouve muito falar de Revolução Neolítica e de Revolução Urbana. São a idade da pedra lascada, depois tem a idade da pedra polida, depois tem a idade da agricultura, né? Isso vem muito desse pesquisador. E o que o Childe queria, né? Ele queria entender a história da humanidade, imaginando que a gente chegou na industrialização. A Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola, buscou explicar a história evolutiva humana com a narrativa de que transicionamos de um estilo de vida nômade e forrageador, que geralmente a gente chama de caçador-coletor, para um estilo de vida sedentário com moradias fixas, possível só a partir do avanço da agricultura.
já que essa permitiu o aumento populacional e o surgimento de aglomerados urbanos e cidades como as que conhecemos hoje. Essa ideia de revolução agrícola foi feita baseada em achados arqueológicos na região do Oriente, que fica entre o Mar Mediterrâneo e o que hoje é o Irã. O problema aparece quando essa ideia é exportada para explicar a origem da agricultura no mundo todo, incluindo na América. E aí vira um erro daqueles. A Revolução Neolítica do Child, ela vem para as Américas já um pouco tardiamente, mais ou menos na década de 60 e 70. E quando ela cruza o Atlântico, ela embasa uma série de pesquisadores que vão definir o Neolítico americano como o período formativo. Né? Isso entra dentro, então, de uma perspectiva que vê a história da humanidade dividida como o período arcaico, o período formativo e o período agrícola e urbano. Então, o período formativo ele seria um período intermediário entre o arcaico e a agricultura e a urbanização. Na Amazônia, isso tudo está muito relacionado a uma ideia de que o período arcaico ele é habitado por populações nômades que tinham muito pouca relação de cultivo com as plantas, ou seja, que praticavam principalmente a caça, a pesca e a coleta de frutos, que viviam numa espécie de perambulação, coletando frutos, coletando plantas que estavam disponíveis na floresta. E que, a partir do período formativo, então visto como um período de transição para a agricultura, as pessoas começam a praticar primeiro a horticultura, que não é agricultura ainda, mas é plantar algumas espécies próximo das casas, plantar algumas espécies nos quintais, favorecer algumas espécies. E depois começam, de fato, a cultivar e a fazer agricultura. Aqui, eu acho que vale destacar a importância da terra preta, evidenciando o manejo desse bioma por populações indígenas que conseguiram transformar um solo argiloso e ácido num solo tão fértil que é capaz de dar origem à maior floresta tropical do mundo. Essas terras pretas, elas são solos antrópicos, portanto, feitos pelas pessoas, feitos pelos povos indígenas do passado. O solo natural da Amazônia, ele é um solo bastante ácido, né, conhecido como latossolo, bastante argiloso também, na maioria dos lugares. E ele foi modificado pelos povos indígenas do passado até virar um solo muito enriquecido, com muito carvão, com muita matéria orgânica decomposta e extremamente fértil para a agricultura. Esses seriam os sinais materiais do período formativo na Amazônia, por exemplo. Por que isso é importante para a gente questionar essa ideia de período formativo? Porque, para mim, é justamente nesse conceito de agricultura e de período formativo que reside um resíduo, digamos assim, da ideia de agricultura que bebe da Revolução Verde moderna. Então, a ideia é de que, durante o período formativo, as pessoas elas começam a cultivar algumas espécies, a modificar o solo, e então elas estão aptas a empreender a domesticação de plantas, e a domesticação ela é vista como um melhoramento de algumas espécies para o cultivo. E o cultivo intensivo, né? Então é quase como se a terra preta ela funcionasse como um fertilizante para a agricultura, e isso tudo possibilita com que as pessoas passem a viver fixamente num lugar, com que a população aumente, e isso seria a antessala da vida urbana e dos estados. Só que tem um porém. As pessoas, a arqueologia clássica, ela entende que o formativo, ele nunca foi completamente desenvolvido na Amazônia, por exemplo. Ele passou por 3 estágios, então, né, horticultura, agricultura incipiente, agricultura intensiva, mas ele nunca foi plenamente desenvolvido e que nunca foi superada. Então, é quase como se a gente tem uma imagem, que é uma imagem europeia, de uma revolução agrícola neolítica que antecede a revolução urbana,
mas na Amazônia a gente para no meio do caminho, né? As pessoas não conseguem avançar para a etapa da revolução urbana ou da revolução industrial. Isso é uma armadilha do evolucionismo e da gente usar teorias e conceitos que são desenvolvidos fora do país, né, fora das Américas, para entender a história das populações indígenas que ocuparam as Américas. Essa explicação deixa bem nítido quão problemático é olhar para o mundo e tentar explicar esse mundo a partir de um único ponto de vista como referência. No caso, o ponto de vista do norte global, né? E aí, a ideia de linearidade, que torna as histórias homogêneas, quando na verdade elas são bem mais complexas, acaba não dando conta de explicar a evolução tanto da nossa espécie quanto das plantas. Esse pensamento mais linear tem justificado, inclusive, a expansão desenfreada desse modelo de agricultura que a gente já falou tantas vezes, né? Baseado em monoculturas e tal, que seria sinônimo de desenvolvimento, de um ponto de chegada entre muitas aspas. Acontece que hoje a gente já sabe que esse modelo é responsável pela derrubada das florestas, o que contribui para o cenário atual de emergências climáticas e para a perda de biodiversidade. Além disso, também já não faltam evidências de que esse modo de pensar a agricultura não dá conta de garantir a soberania alimentar da população humana. Olhando para a história já moderna, mais especificamente entre os anos de 1845 e 1849, esse tema nos permite retomar um evento que marcou a Europa como a Grande Fome da Irlanda. Ilustrando um dos problemas sociais decorrentes da lógica das monoculturas extensivas desde o início do século XIX, a Grande Fome Irlandesa foi um período de extrema pobreza e fome, obviamente, como resultado da dependência quase que exclusiva no cultivo de batata como fonte de alimento, que era a base para essa população. Se eu estou produzindo só batata, há uma variabilidade genética reduzida. E isso caracteriza essas monoculturas, que acabam ficando vulneráveis às pragas. E foi exatamente o que aconteceu na época. O fungo conhecido como requeima foi responsável por acabar com toda a colheita do país inteiro. Centenas de milhares de irlandeses acabaram morrendo ou migrando forçadamente para o Canadá, Estados Unidos, em busca de condições de sobrevivência nesse período. Ou seja, toda essa catástrofe aconteceu porque os irlandeses decidiram apostar única e exclusivamente no cultivo das batatas em todo o seu território. Percebem como a ideia de um caminho único para pensar a agricultura e os cultivos pode ser perigosa? Nesse sentido, acho que vale olhar também para como hoje a gente está revendo essa história, complexificando, reconhecendo outras perspectivas que nos ajudam a entender outros caminhos. Nos últimos anos, a arqueologia ela vem produzindo uma série de dados que não eram produzidos anteriormente, né, que são os dados diretos com plantas, né? Isso tem muito a ver com o desenvolvimento de áreas de pesquisa na arqueologia que estão ligadas ao estudo de vestígios vegetais, que é o caso da arqueobotânica e da análise de resíduos orgânicos. Em termos teóricos, a arqueologia se transformou muito a partir de duas perspectivas, que são a ecologia histórica e as relações com a antropologia, com as etnografias e com os conhecimentos tradicionais. Eu costumo dizer que a gente está passando por uma virada vegetal na arqueologia, né? Eu gosto muito do trabalho da Myrtle Schock, uma pessoa fundamental para essa virada vegetal. E, citando a Myrtle, ela escreveu e costuma dizer que as populações indígenas andam sobre os próprios pés. O que quer dizer que elas andavam sobre os próprios pés? Que existe um reconhecimento e um retorno para os lugares de ocupação. Ou seja, esses povos nômades não estavam simplesmente perambulando aleatoriamente por aí. E isso é muito diferente de dizer que essas populações iniciais elas estavam perambulando, né? Que elas estavam vagando, coletando plantas. A Myrtle ela diz isso principalmente baseada nas plantas que ela identifica nos sítios arqueológicos antigos
E tanto ela como a Jennifer Watling, que é outra colega e professora também, elas têm, então, contribuído muito para essa mudança de perspectivas. Resumidamente, a mudança de perspectiva que a arqueobotânica trouxe, ela está ligada, então, a entender que desde a origem da ocupação humana indígena das Américas e da Amazônia em específico, as pessoas, os povos indígenas já estão fazendo manejo, já estão fazendo uso de plantas cultivadas e já estão fazendo o reconhecimento e o retorno para áreas antropizadas. São áreas antropizadas, né? Áreas que têm espécies úteis, né? Espécies que elas reconhecem como comestíveis ou como úteis para construção, como remédios, plantas simbólicas, plantas de poder, e que então pautam essa movimentação das pessoas pelo território. A Laura enfatiza a importância de reconhecermos que os povos indígenas, que estão desde o início ocupando esses territórios há milhares de anos, conheciam as paisagens, modificavam essas paisagens a partir da interação com as plantas e retornavam a essas mesmas paisagens após alguns períodos interagindo com outros territórios. E que tipo de dados embasa isso? São os dados arqueobotânicos. Já há cerca de 10.500 anos, 11.000 anos atrás, existem vestígios de espécies de tubérculos. Tubérculos são vegetais com caules subterrâneos. Tubérculos e de frutos também, que são usados, cultivados e manejados pelos povos indígenas dessa época. Eu tô aqui falando do ariá. O ariá é uma planta bem comum no norte do Brasil, que forma uns arbustos com folhas que lembram as de uma bananeira, só que mais claras. E o caule subterrâneo é a parte que a gente come, geralmente cozido e servido junto com saladas e peixes. Ela é um tubérculo amplamente encontrado em sítios arqueológicos na Amazônia. Ela está frequentemente associada a áreas de terra preta e foi identificado no sítio Teotônio pela Jennifer Watling. Vem sendo identificado em vários lugares. Mas além do ariá, muitas outras espécies de plantas vêm sendo identificadas, como os parentes da mandioca, né? E isso também há cerca de 10.500 anos atrás. Ou seja, há cerca de 10.000 anos atrás, mais ou menos enquanto surgiam as primeiras safras de agricultura do tipo sedentária lá no Oriente Médio, aqui do outro lado do Oceano Atlântico já existia um novo e complexo tipo de agricultura. Uma forma diversa que envolve manejo, reconhecimento de plantas alimentícias e uma prática que não é nada sedentária, né? A gente sabe, com base em dados de macrovestígios de sementes, que a goiaba já era cultivada nesse período, o açaí já era cultivado, a castanha já era manejada, né? Então tem vestígios das sementes das castanheiras já em diversos sítios arqueológicos, também diversas espécies de palmeira. Isso tem mudado muito a nossa ideia de agricultura. Oi, aqui quem fala é o Tomás Chiaverini e eu tô aqui para te fazer um convite. Quando eu terminar esse episódio do Alociência, que tal escutar outro podcast que fala de assuntos parecidos? Eu tô falando da Rádio Escafandro, que é um podcast narrativo sobre temas variados, incluindo, claro, ciência. Eu vou te dar 3 exemplos de episódios que você certamente vai curtir. No nosso episódio 110, Você é livre para ser livre, a gente discute se o livre-arbítrio é uma ilusão. No episódio 111, Finalmente os ETs ou não, a gente usa a procura por vida extraterrestre para falar sobre a origem da vida bem aqui no nosso planetinha. E no episódio 119, a gente fala sobre uma Olimpíada em que a dopagem é liberada. Enfim, procura aí pela Rádio Escafandro no seu aplicativo de áudio. Escuta, que você não vai se arrepender. Assim como aconteceu com a Laura, foi na Amazônia que eu pude aprender com povos tradicionais e com as suas relações com esse bioma. No meu caso, durante meu doutorado, eu pude conviver com pessoas de comunidades ribeirinhas dos arredores da Floresta Nacional de Cachoanã, no estado do Pará.
Eu fui para estudar mudanças na alimentação tradicional local, suas possíveis causas e seus impactos no estilo de vida e na saúde dessas pessoas que acabaram me recebendo em suas casas e partilharam comigo sua rotina e seus saberes. Eu lembro até hoje do tanto que eu me surpreendia com o trabalho das famílias em suas roças. Aliás, pensa num trabalho. Embora de fato a mandioca e a feitura da farinha sejam a principal produção das roças, elas são muito mais diversas. Eu vou dar um exemplo e para isso eu convido você a vir comigo nessa lembrança. A gente está aqui na roça da família Serrim, com Takayama Paula. Eu gravei esse vídeo em uma das minhas viagens de campo em 2019, na comunidade de Ilha de Terra, no Pará. E aí, gente, como foi essa plantação? O que tem aqui? Tô vendo melancia. Boa tarde. Essa roça aqui a gente plantou ela em agosto, dia 7 de agosto. No vídeo dá pra ver uma roça do tamanho de um campinho de pelada de futebol, com cultivos ainda rasteiros e em suas bordas já é possível ver a floresta. Quem nos conta sobre essa roça são os irmãos Takaya e Paulinho. Estão muito lindas. Mas antes delas ir espalhando, Ela floria primeiro. tem que plantar a maniva. Quando ela estiver espalhada, se a gente for plantar, provavelmente ela irá morrer. A gente vai começar a pisar quando estiver plantando. A maniva, exatamente, ela é plantada depois de um mês que está plantada a melancia. Então em setembro vocês vieram com a maniva. Foi. Que tá aqui, né? Além de me mostrarem a melancia e a maniva em crescimento, Takaya faz questão de me falar sobre sua tecnologia para evitar que a produção seja comida por animais. Aí, filme, essas linhazinhas que a gente coloca aí, ó. Essas linhas pequenas é por causa do veado. Veado, se não colocar o veado vem e come tudinho, a gente não produz nada. Entendi. Exatamente para isso, essa. E aqui tem muito veado? Tem. E só com essa linhazinha ele já não entra? Não entra. Isso daqui é A gente consegue ver que, na verdade, a cerca é composta por um barbante amarrado entre duas estacas na altura da nossa canela. Exatamente, é um balador que a gente faz falso. Balalô. Um balador. Perdão. Para quem não sabe o que é um balador, assim como eu não sabia, é uma estrutura de madeira que dá suporte para o gatilho de uma espingarda, ou seja, é uma armadilha que leva ao disparo da arma para caça de espécies como o veado, caso o animal encoste no barbante. Perdão. Falso, que é para enganar o veado, para dizer que é uma arma, entendeu? Entendi, ele é falso. E o veado já assusta. Ele assusta. Tadinho. Mas que legal. Basicamente é isso, né? Muito massa, gente. Quando eu visitei essa roça do Paulinho e do Takaya, cheia de variedades, eu achei linda, mas mais do que isso, eu já fiquei encantada pela quantidade de saber, de conhecimento envolvida para a produção desses alimentos. Aí depois eu fui pesquisar e encontrei estudos que defendem que, por exemplo, essa junção de melancia com mandioca faz um super sentido por ser bem vantajosa. A mandioca, ou a maniva, como a gente costuma falar, não compete por solo com a melancia. E as sombras da maniva protegem a melancia do sol e de pragas. Além disso, o ciclo de produção dessas plantas é diferente. O ciclo da melancia é de 2 a 3 meses e o da mandioca é de 12 a 24 meses. Então, eles sempre têm opções de alimentação entre um ciclo e outro, percebe? Todo esse conhecimento não saiu da leitura de artigos científicos, mas essa roça diversa é resultado de uma sabedoria ancestral. Mesmo que a melancia não seja nativa do Brasil, a prática de fazer roça cheia de variedades vem do respeito à memória, ao saber dos mais velhos, porque é uma tecnologia que dá certo há milhares de anos. E é fruto de testes, de misturas dos seus antepassados, roças milenares praticadas pelos povos que vivem aqui muito antes da invasão portuguesa. E a diversidade se manifesta em todos os campos. Por exemplo, no campo agrícola. Aqui pegamos um trecho de uma entrevista da professora Manuela Carneiro da Cunha, um grande nome para antropologia e arqueologia no Brasil. As mulheres, que são as agricultoras, são orgulhosas
da variedade que tem de cada espécie. Quando uma agricultora tem um roçado assim, a agricultora vê nisso não só a beleza da roça dela, mas também o seu prestígio pessoal. Essa foi uma entrevista que a Manuela concedeu ao canal da revista FAPESP. Ela comenta como os diversos povos indígenas têm a diversidade não só como um valor ambiental, mas como um valor estético. Para esses povos é bonito, é lindo ter um quintal diverso. E quando alguém tem um roçado cheio de variedades, isso significa que teve muitas trocas com outras pessoas, com outras cultivadoras. Ou seja, não só acham a diversidade algo bonito, mas também é um indicador de respeito, um indicador de rede, ou o que aqui em São Paulo muita gente chamaria de network, sabe? Nas comunidades ribeirinhas que me acolheram durante a minha pesquisa de doutorado, eu vi dessas trocas entre vizinhas, assim como a gente sabe que essa é uma prática comum entre comunidades quilombolas. Então, a rede, tanto de parentes, quanto de visitas, às vezes de uma visita completamente fora daquele lugar, sempre elas trazem novas variedades, sempre. Nesse caso de mandiocas, mas o mesmo vale para batata doce, para os caiapó, o mesmo vale para amendoim, para os cauaieté, né? O mesmo vale para favas e feijões, para os craó. Né? Os baniwa, por exemplo, são campeões de pimentas, né? De diversidade de pimentas. Enfim, tem uma grande diversidade entre as várias sociedades também. Como vimos nessa temporada mesmo, a base para acontecer a evolução é a diversidade. Então, esse tipo de valor cultural afeta a evolução dentro das florestas. Diferente do que acontece em uma plantação dessas que a gente está acostumado, que só tem um tipo de vegetal plantado em um terreno. Então, você tem, por exemplo, a mandioca, evidentemente, e essa mandioca é um clone. A mandioca é plantada com um pedacinho do que se chama maniva, da estipe, né? Você corta ali, bota na terra e acabou. Portanto, ela é um clone daquilo, né? Ela não é fruto de diversidade, ela não tem diversidade nenhuma. Já parou para pensar que uma plantação de mandioca, por exemplo, muitas vezes podem ser clones de um mesmo indivíduo? Mas quando a gente fala de roçados indígenas e de comunidades tradicionais, dos povos da mata... Como é que existe tantas, 200 às vezes, variedades de mandioca no Alto Rio Negro? E não só no Alto Rio Negro, a Cuxi também tem, enfim, vários outros. O que há é o seguinte, é que se esquece que a mandioca tem flor, dá flor. E a flor é o órgão sexual da planta, é ali que vai acontecer a fecundação. Ali que o pólen da planta macho entra em contato com o óvulo da planta fêmea e gera um novo indivíduo, misturando a genética do pai e da mãe, gerando um novo ser. Não é um clone. O que acontece com muitas roças indígenas é que o roçado, depois de um tempo, é abandonado e outra área é utilizada para plantar, principalmente quando os povos são nômades, não moram no mesmo lugar sempre, mas também em comunidades tradicionais que são mais fixas. Então, quando o roçado é abandonado, elas estão dando flor, não estão sendo arrancadas. Estão dando flor. Quando a mandioca é fertilizada de forma cruzada, ela gera uma nova variedade. Porque é isso exatamente que o sexo faz, é a diversidade, produzir diversidade. Isso não gera só uma diversidade na roça, mas gera uma diversidade ao redor dela. E essas flores são polinizadas pelos pássaros. E as flores polinizadas geram sementes com a nova variedade, onde até os insetos têm um papel. Que são protegidos. Quando você abre um roçado, você protege as árvores que atraem pássaros. Não é que atraem gente, é que atraem pássaros, porque aí a capoeira que se forma vai ser muito mais rápida, porque os pássaros trazem sementes. Então você protege essas árvores dentro do roçado, você não arranca. Né? Eu estou te dando, enfim, um exemplo, não quer dizer que todos façam isso, mas há muita documentação sobre essa maneira de proteger.
E essas agricultoras testam essas misturas, uma agricultura geradora de novidades e de diversidades. Então, elas produzem uma nova variedade, mas essa variedade que se transforma em sementes que são espocadas assim pelo fruto da mandioca, porque dá um fruto, né? Que tem um apêndice docinho que é atraente para as formigas, e elas estocam essas sementes debaixo da terra e ficam dormentes por décadas e décadas, e até mais do que isso. E elas só germinam quando novamente se cultiva esse mesmo lugar. Foi um antigo roçado, uma capoeira velha, que é novamente cultivada, surgem novas mandiocas. Então, há uma intensa experimentação. Esse é um exemplo, né? Então, essas agricultoras experimentam e gostam da novidade. Então, essas culturas geram novos sabores, novas variedades, beneficiando não só nossa espécie, mas outros animais e vegetais. Uma verdadeira agricultura geradora de diversidade, de uma cultura promotora de evolução. A nossa ideia de agricultura e a percepção que a gente tem da sua importância para a história humana, né, para a história indígena principalmente. Essa é a Laura de novo. Ela vem sendo positivamente afetada por um processo, né, para usar as palavras da Célia Chacriabá, de aldeamento da ciência. Então é um processo que vem já de um certo tempo, que tem se intensificado recentemente, a partir da entrada de milhares de estudantes indígenas em universidades, mas também da valorização de pessoas que têm notório saber indígena sobre um determinado assunto, e também de pesquisas etnográficas e antropológicas sobre esse tema. Eu acho que é bastante importante a gente dizer que mais ou tão importante quanto o desenvolvimento de métodos e de técnicas para o estudo da agricultura no passado é aprender a abrir o ouvido e a valorizar de fato as narrativas indígenas sobre esses temas. Isso é um desafio, mas eu acho que é importante ressaltar que esse é um processo que está iniciado e que já modificou muito a forma como a gente entende a história da agricultura. Essa diversidade pode ser explicada entre grupos indígenas pelo estabelecimento de outras formas de ver o mundo. Essas outras formas não dependem do pressuposto da separação completa da nossa espécie em relação às demais, ou desse senso comum de hierarquia ou de superioridade da nossa espécie em relação aos outros seres. Quanto mais os pesquisadores trabalham em conjunto e nos territórios indígenas, mais a gente entende que a agricultura indígena são muitas e são pautadas pela diversidade, pela diferença. De uma agricultura que é extremamente biodiversa, né? A ecologia, ela gosta de chamar isso de agrofloresta, a gente pode chamar isso de uma agricultura policultural, né, uma policultura que está oposta à monocultura. Então a gente pode ter vários nomes para isso, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente entende que a lógica é multiplicar a diferença e não reduzir para o monocultivo. Inclusive, a gente já citou aqui no Alô sobre a agrofloresta, no episódio 26, o que é uma agrofloresta, e no episódio 60, agroflorestas pelo mundo. E a Laura vai além desse conceito, mostra que existem trabalhos que investigam essas ideias de roças indígenas, sempre com a lógica de proliferar as variedades. Cada pequena variedade dentro de uma espécie de planta, ela é favorecida, ela não é descartada, né? Então, se uma batata doce, por exemplo, nasce com alguma diferença, com alguma característica que a torna diferente das demais, ela é cuidada, ela é favorecida, ela não é descartada. Então, isso gera, ao longo de muitos e muitos anos, uma roça que é extremamente biodiversa. Além disso, o cuidado tem um papel enorme num processo evolutivo que vai gerar um melhoramento daquela espécie. A arqueologia e a ecologia, ela vem lidando com modificações nas populações de plantas
sob a lógica da domesticação. Então, a domesticação, ela é o quê? É a ação das pessoas sobre uma espécie ou uma população de plantas, por exemplo, a mandioca, e que produz modificações que geram uma outra espécie, né? Então, para a gente ter a criação de uma nova espécie, a gente precisa, por exemplo, ter o isolamento reprodutivo dela com a espécie anterior. No episódio sobre pets dessa mesma série Nós na Evolução, nós citamos a domesticação em animais, mas a Laura também mostra que isso acontece nas plantas, inclusive a síndrome da domesticação. Tem a questão das síndromes de domesticação, né? Então, essas plantas, elas passam a se reproduzir todas juntas, elas têm um fruto maior, uma parte comestível maior, elas têm alguma característica que é favorecida ali, né? Então, isso é visto como um processo de melhoramento dessas espécies e que vai gerar, então, novas espécies de plantas. No caso das indígenas que estão lidando com essas espécies nos roçados ou nas matas, a lógica, ela é muito mais de produzir sempre o cruzamento, né? De produzir sempre o novo, de produzir sempre a diversidade. E é feita a partir de uma relação, então, de cuidado com as plantas, né? E o cuidado, ele varia de favorecimento. Então, eu vou limpar aqui uma área de uma castanheira que eu vou coletar no ano que vem para que ela possa crescer mais. Vou transplantar essa macaxeira da roça da minha mãe para a minha roça, porque eu quero que ela cresça na minha roça e fortaleça as minhas outras macaxeiras. Enfim, uma série de práticas, né, que fogem da lógica do controle reprodutivo, né? Essa é uma lógica muito ocidental. Ela é a lógica do cuidado. Depois dessa reflexão, a gente pode afirmar que o modelo de revolução agrícola não se encaixa aqui para as Américas realmente. Mas então, quando surgiu essa agricultura das populações indígenas por aqui? Ela sempre existiu. Desde que a primeira pessoa indígena olhou para uma planta e estabeleceu com ela uma relação de cuidado, a agricultura já está dada. Todos os diversos caminhos para onde ela foi, se desenvolveu e evoluiu ao longo da história humana, elas são justamente as diferentes formas de agricultura que existem. E ela pode ir para uma lógica da intensificação, ela pode ir para uma lógica da diversidade, ela pode ir e vir, ou seja, na arqueologia a gente tem visto que não existe uma linearidade evolutiva em relação à agricultura e a relação com as plantas. Um ótimo exemplo sobre isso é uma espécie nativa muito importante para a gente, tanto que é o centro da culinária das festas juninas, o milho. O milho é uma espécie de planta que foi domesticada, né, que foi modificada na região do México, há cerca de 9.500 anos atrás, e que desce para as terras baixas sul-americanas por volta de 6.500 anos e passa por outros processos de modificação, né, de evolução, que o pessoal chama de domesticação secundária, e que então entra nos roçados indígenas das terras baixas sul-americanas há muitos milênios atrás. Mas isso não significa que a gente vai ter, com a passagem do tempo, o desenvolvimento do monocultivo do milho. Ou que ele, por ser uma espécie altamente produtiva e com alto rendimento nutritivo para as populações, ele vai estar sempre presente. Porque uma coisa que a gente vem entendendo é que as plantas, elas são cultivadas, elas são usadas, consumidas, pelo rendimento que elas têm nas redes de relações, e não necessariamente no prato, ou apenas no prato. Então, o milho é um bom exemplo porque a gente tem diversos casos na Amazônia, por exemplo, em que o milho vinha sendo cultivado e ele é substituído por outros cultivares a partir de um determinado momento. Isso não significa que as pessoas estão regredindo na linha evolutiva em relação à agricultura. Isso significa que a agricultura, mais uma vez, tomou um novo caminho. E a gente não sabe onde isso vai dar. E eu acho que isso que é a beleza
dos roçados e a beleza da pesquisa sobre a história dos roçados. A gente não tem um ponto de chegada, a gente tem muitos caminhos. Como nos lembra Nego Bispo, não precisaríamos falar em preservação da natureza se nos relacionássemos com a natureza. A agricultura tradicional, que por milhares de anos predominou a história evolutiva humana, sempre foi sobre uma relação profunda com as espécies vegetais, mas não só, já que os cultivos também dependem das relações com a fauna e com os fatores físicos, como solo, água e clima. Vale lembrar que a nossa alimentação e o combate à fome dependem de cultivos diversos e desse equilíbrio, cuja manutenção já é conhecida e tem sido mantida pelos povos tradicionais. Na investigação e construção desse episódio, eu concluo que são essas as formas de cultivo justamente as mais sofisticadas, na contramão do caminho das monoculturas que levam à concentração de terras e de capital na mão de poucos, às custas da destruição das florestas e de vidas humanas e não humanas. Associar a origem de um cultivo tão importante para tantos povos originários, como a mandioca, ao corpo de uma menina amada, a Mani, uma filha que passa a alimentar todas as famílias, evidencia a potência de outras visões de mundo que não precisam distinguir o que sou eu e o que é o outro, mas cuja comunhão é capaz de transmutar um ser em outro e compreender que, como diria Gil, o morrer e o germinar dos grãos em equilíbrio fazem parte do ciclo da vida. Você gostou desse episódio? Então, quem sabe você não considera virar um dos nossos apoiadores? Basta entrar no apoia.c/alociência tudo junto e descobrir como ajudar. Sério, contribuindo com R$5 mensais já ajuda muito e você passa a fazer parte do nosso grupo exclusivo, concorrendo em sorteios de brindes e livros. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Mariana Inglês. E eu quero aproveitar para agradecer ao Lucas Andrade por todas as dicas e parceria nessa produção, e a Laura Furquim, que topou ser entrevistada e partilhou seus conhecimentos conosco. A edição e a arte da vitrine são do Lucas Andrade. A distribuição é do Alô Ciência. Esse episódio também usou áudios do vídeo A Complementaridade entre os Saberes, uma entrevista com Manuela Carneiro da Cunha, concedido gentilmente pelo canal da agência FAPESP. Essa temporada teve apoio da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva. Até o próximo episódio, ou quando tivermos mais fichas.